Renata, esse tema arbitragem, eu queria contar uma historinha antes, rapidinho, sobre arbitragem. Tem um pouco de relação. Mas vocês viram aquela polêmica com o processo da Disney? Sim. Você viu o que aconteceu, doutor? Sim. Renata, um casal, no ano passado, foi na Disney, comprou os tickets lá e foi no parque da Disney. Brasileiro. Não, nos Estados Unidos mesmo. Casal. Durante o passeio, eles almoçaram num restaurante e na refeição uma mulher, ela sentiu reação alérgica forte e grave do alimento que ela comeu. Ela faleceu e o viúvo processou a Disney. A Disney, ao contestar a ação, ela falou que ele era obrigado a levar o caso para arbitragem. Ele era obrigado a levar o caso para arbitragem. E os advogados desse viúvo foram ver do porquê dessa obrigação. Ele aceitou um termo de consentimento. Que todo o processo contra a Disney teria que ser levado para arbitragem, não para a justiça comum. Essa é parte da polêmica. Aonde está a polêmica maior disso daí? Onde e quando ele aceitou esse termo de consentimento? Esse caso foi em 2023. Foi em 2019, quando ele foi usar o streaming do Disney Plus. Ele abaixou o streaming para usar uma semana de forma gratuita para fazer um teste. E ao baixar o streaming, tinha um termo de consentimento. Ao usar esse aplicativo, você aceita essa regra. Que qualquer processo contra a Disney tem que ir para arbitragem. Renata, olha só, essa situação rendeu uma polêmica tão grande que agora a Disney emitiu uma nota falando que está abrindo mão do direito dela de levar para arbitragem para ir para a justiça comum. Então, nesse aspecto, esse caso bem polêmico, bombou semana passada, retrasada também. Eu queria saber do doutor Rodovalho, o que é esse tal de arbitragem que a Renata já comentou aqui, né, Renata? Não é jogo, né, doutor? O que é essa tal de arbitragem? Se você tem o Disney Plus, provavelmente você aceitou esse termo aí. Se for na Disney, você tem que levar para arbitragem, viu, Renata? Provavelmente eu já sei. Você não tem... Então, olha só que caso. Em 2019, por uma semana de teste gratuito, ele aceitou essa regra. Bom, eu vou separar essa resposta, porque esse tema é muito interessante, em duas partes. Primeiro, Dá um outro episódio, né? Dá um outro episódio. As perguntas estão muito interessantes, só elas. Mas eu vou separar em duas partes, porque primeiro que assim, tem um autor americano, certa vez agora, obviamente eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro que ele tinha uma passagem do seu artigo que ele dizia o seguinte, numa crítica interna, que ele falava o seguinte, olha, que eles eram too crazy for arbitration, né? Ou seja, excessivamente loucos por arbitragem. E, de fato, há uma discussão hoje lá que vem passando, que se eles não foram longe demais disso. Porque, de fato, eles foram tão permissivos em alguns aspectos com a arbitragem que ela acabou dando aso a situações abusivas como essa, né? Eu acho que esse caso em particular, né? Como era um consentimento dado por um streaming que não tinha nada a ver com... Eu acho que ele não seria acatado nem mesmo, talvez, na justiça americana. Por isso que eles estão também... sendo bonzinhos, abrindo mão. Abrindo mão. Mas, de fato, eles admitem a arbitragem em relações consumeristas de uma forma muito simples e ampla. Tanto que, assim, vou ser muito franco, todos vocês já assinaram, todos nós já assinamos. Já. Por quê? Porque a Apple tem... Então, todo mundo que tem um celular da Apple, já fez essa adesão. Android, Dropbox, então nas nuvens. Então, todos esses vêm quando a gente dá aquele termo de consentimento. Uma das hipóteses lá, uma das cláusulas que ninguém, obviamente, lê, é justamente que a gente vai resolver os litígios por meio de arbitragem. Então, isso é muitíssimo pulverizado nos Estados Unidos. Aqui nós não temos esse problema, e por isso que a gente dá o consentimento sem maiores reflexões ou cautelas, isso não vira, porque o CDC proíbe essa cláusula de arbitragem. O CDC tem uma redação um pouco, não tão muito feliz, né? Mas, digamos, ele produz, protege o consumidor contra essa arbitragem compulsória. Na verdade, na minha opinião, o que ele está querendo dizer, verdadeiramente, é que essa cláusula é ineficaz com relação ao consumidor. Ela existe, então, em tese, ela vincula o fornecedor, mas não o consumidor. Eu posso continuar indo ao judiciário, como é o que a gente ocorre. Então, para nós, isso é indiferente. Mas, nesses países, isso é admitida. Não só lá, em outros países, só que existem realidades muito distintas, né? Portugal tem a arbitragem consumerista, mas com uma dinâmica completamente diferente da que ocorre nos Estados Unidos. Então, eu acho que aquilo é muito excessivo. Felizmente, nós não fomos tão longe.